pecou, é crente, ver o erro de um irmão e não falar, você é cúmplice do erro. O que fazer quando você vê o pecado sendo praticado por um irmão em Cristo e o que a Bíblia nos diz sobre isso? Leia Tiago 5, 19 e 20 e veja o tamanho da responsabilidade de você ver o erro do irmão e poder ajudá-lo. Tiago 5, 19 e 20. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do caminho de um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ezequiel 3:20. Quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu se puser-se diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque tu não o avisastes no seu pecado, morrerá, e a sua justiça tiverdes praticado. Não será lembradas, mas o seu sangue da sua mão requererei. Somos obrigados a ir ter junto com nossos irmãos e senão seremos julgados junto com eles. Devemos adverti-lo com amor. Teremos que ter uma conversa em particular com a referida pessoa, falando sobre o erro que ela praticou. Se não fizermos isso, seremos culpados da perda daquela alma. Se essa pessoa nos ouvir a nossa abordagem sobre o pecado, a pessoa reconhecendo seu erro, então ela teve a chance de se redimir e de não praticar mais o pecado em questão, e continuará na salvação. Porém, se ela não reconhecer o seu pecado, o problema sai da sua responsabilidade. Ela terá que entender-se com Deus. Se ainda não ouvir e não reconhecer o pecado diante de Deus, estará perdida, e você fez a sua parte, fique tranquilo. Leia Mateus 18:15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Lendo os versículos 16 e 17 de Mateus, onde Deus nos pede, no caso do irmão não se arrependa, ir falar com ele junto com mais 2 irmãos. Se ele ainda não entender, leve ao conhecimento da igreja. Somente em casos graves podemos aplicar os versículos 16 e 17. Não podemos escandalizar a igreja de Deus, levando em consideração que todos nós temos condições de nos redimir diante dele, e também temos que dar a chance que o irmão se arrependa. O texto de Tiago e o de Ezequiel elucidam também uma outra questão, onde muitos pregam que a salvação não se perde. Dizer que a salvação não se perde é uma grande mentira. Leia de novo os 2 textos. Está bem claro. Errou, pecou, é crente, foi advertido e não se redimiu, perdido está. Amém? Então fiquem com Deus. Essa foi a mensagem e é isso. Tchau.